vamos continuar falando sobre o Plano Safra, analisando agora um pouco os créditos, ou o crédito, e os recursos, né? São mais de 400 bilhões de reais para a agricultura empresarial e 76 bilhões para a agricultura familiar. Mas será que esse recurso todo é suficiente para atender o público? Quem vai dizer para a gente é o diretor de novas estruturas financeiras da Terra Magna, Davi Télio, que está aqui conosco. Davi, boa noite, tudo bem? Boa noite, é um grande prazer estar com vocês aqui novamente. Ótimo, Davi, prazer todo nosso. Obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje é um dia importante de análise, né? De comunicação, de informação sobre o que está sendo divulgado e muito mais de análise, por isso a repercussão de especialistas como você. Como é que você viu esse anúncio do total de recursos e já emendando aí dos juros também que o produtor vai poder usar para poder acessar os recursos? Muito bem, a gente tem que começar a separar uma análise para entender no cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Então, em primeiro lugar, nós estamos num ano bem desafiador para o agronegócio. Nós temos que lembrar que é um ano que nós perdemos bastante na produtividade por conta da seca severa, por conta do excesso de chuvas lá no sul. Temos uma queda importante de preços de commodities do ano passado para este ano. Tudo isso trouxe uma baixa liquidez para o produtor rural, o que significa que existe uma tendência, isso já é dado, que há um volume grande de produtores que estão pedindo prorrogações, inclusive do que eles tomaram do Plano Safra que vem do ano passado para este ano. Aí vem a pergunta do volume que foi disponibilizado para a agricultura empresarial, acima um pouco de 400 bilhões, vai ser o suficiente? Aí vem a pergunta, será que as prorrogações daqueles que estão precisando prorrogar estão incluídos nesse valor? Se o valor estiver incluído, evidentemente, vai ser um valor muito irrisório em relação à necessidade de crédito para essa safra. Tem uma condição que ainda agrava um pouco mais. Este ano nós estamos sentindo um aumento impactando nos aumentos de fertilizantes e de insumos. Todo mundo sabe que o fertilizante tem um ingrediente que nós importamos e ele é impactado pela taxa de câmbio. Da mesma forma, o agroquímico. Se nós estamos importando e tem uma necessidade de preços maiores por conta do câmbio que nós estamos vivendo, evidentemente esse preço cai nas compras de insumos e o produtor precisa de mais crédito. Porém, o que nós estamos observando é que, na contramão disto, estamos vendo um pouco mais de restrição por conta da inadimplência que nós tivemos desse ano, que não foi tanto a culpa basicamente do produtor, foi realmente o cenário que estamos vivendo. Agora, tem um ponto que eu quero deixar na mesa. Se a gente olhar a agricultura familiar, que está recebendo os seus 75 bilhões de reais, eles estão com subsídio de 13,9%, que equivale a 10,4 bi. Este valor do subsídio da agricultura familiar está na pedra, ele está no orçamento. O valor é imexível, o percentual pode mudar, e esses 75 bilhões vai depender de qual é a diferença do subsídio dos juros do mercado versus o que o governo está subsidiando. O governo pôs na pedra 10,4 bi. Se os juros continuarem aumentando, estou falando a Selic de hoje, olhando para juros futuros, evidentemente esse subsídio pode apertar um pouco mais no orçamento em relação a familiar. A coisa se agrava quando a gente compara o financiamento do produtor empresarial. Por quê? Lá, somente 6,3 bilhões de subsídio dos juros para abarcar um pouco mais de 400 bilhões. Isso significa 1,6% de subsídio dos juros para a questão da Plano Safra comercial, que significa que quem vai investir está olhando para o quanto ele está sendo subsidiado. Grande parte, grande volume desse financiamento para a agricultura empresarial vai estar com juros livres, 12% ou acima, conforme cada banco, então ele vai navegar por uns juros livres. Então, isso que mais impacta.
Essa análise, né, tem uma série de outros fatores que interferem na efetivação de um plano como este, né? Porque a gente acaba, como leigo, vendo o valor total de recurso e é bastante, cada ano mais. A gente vê o juro que parece menor do que o juro habitacional, inclusive, e aí parece benefício, não chega a ser benefício. É preciso analisar cada ponto, né? Davi, como é que é esse processo de obtenção e de acesso do produtor ao crédito, com tudo isso, tendo todas essas considerações, o câmbio inclusive, mas lá dentro de um negócio, alguém que chega para uma empresa como a sua, por exemplo, para a evolução, para chegar a obter o recurso, como é que é esse processo, Davi? Olha, é um ponto bem importante para ser ponderado pelo seguinte: vamos inicialmente analisar o Plano Safra para a agricultura familiar. Muito bem, nós tivemos essa disponibilidade de 75 bilhões, como nós da Terra Magna atendemos o HF, o chamado hortifruti, né, que são pequenos produtores através de redistribuidores. Nós sabemos o quanto eles não têm uma governança documental da propriedade, documentos deles. A burocracia para eles é muito complexo. Nós procuramos, através do mercado de capitais, criar uma flexibilidade para ter esse acesso a crédito dessa agricultura familiar que tem o hortifruti, que é quem nós atendemos. Olhando para eles, para procurar um banco, Caixa Econômica, Banco do Brasil e outros mais, a burocracia para o acesso, ela se torna muito grande. Então, muitas vezes, o que acontece na maioria dos casos, o produtor abandona esse acesso e ele não vem. Mas eu tenho um dado muito importante para a gente ponderar e analisar. O Banco Central divulgou, e a gente consegue isso, é público, o quanto foi liberado de crédito rural olhando na virada, né, de safras, olhando do período de janeiro a junho. Se a gente comparar com janeiro a junho do ano passado, foram liberados 143 bilhões. Este ano, janeiro a junho de 24, foi 113 bilhões, o que significa que teve uma queda extremamente importante de 20% nas liberações dos financiamentos de crédito rurais, informações divulgadas pelo Banco Central. Por que será que diminuiu este volume? Então, ponderando alguns motivos, com a situação de queda de preços, produtores segurando a soja, o produtor especulando, querendo postergar decisão de insumos, pode ser que ele esperou mais tempo para comprar insumos e isso reduziu. Pode ser um motivo. Segundo, pode ser que por conta da inadimplência, que esse ano foi maior, muita restrição de crédito, muitos bancos puxaram o arreio para liberar crédito. Pode ser um outro motivo. Mas tem uma questão que é importante para a gente ponderar, de que com essa situação de perda de liquidez, perda de rentabilidade, pode cair a necessidade de crédito, porque o produtor vai ter o crédito mais restrito. E isso pode acontecer no impacto. Agora, vocês devem ter visto com relação à falta de enfoque do seguro agrícola. Isso, para mim, é extremamente importante. Seguro agrícola é o divisor de águas para esse plano dar mais certo, porque o volume é muito pequeno. Tá certo. Davi Tellio, a gente conversaria muito mais, precisamos dar sequência. Muito obrigado pelas suas informações hoje com a gente. Davi é diretor de novas estruturas financeiras da Terra Magna. Obrigado, Davi. Volte mais vezes. Uma boa noite e muito obrigado.